Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, eu sou o Mauro Frisman e este é o programa Gente que Fala, que está entrando no ar a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Pela próxima hora, o nosso convite para você ficar com a gente, curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Sexta-feira da Paixão, e a gente preparando aqui um programa especial para esse início de tarde com você. A gente vai receber a partir de agora Luciana Feldman. Ela é chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui a essa edição do programa Gente que Fala, edição de Sexta-feira da Paixão. Boa tarde, Mauro. Obrigada pelo convite. Queria também cumprimentar a Zenilda, o Pedro, deixando meu abraço aqui para o Fausto Camunha. Para mim, sempre um prazer participar aqui do programa Gente que Fala, um programa que eu tenho muito carinho. Muito bem, muitos assuntos relacionados com o clima, com o meio ambiente a partir de agora, nessa edição do programa Gente que Fala. Olha, pessoal, criada pelo prefeito Bruno Covas em dezembro de 2020, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas do município de São Paulo tomou corpo, ganhou forma a partir do ano seguinte, exatamente em junho de 2021, e foi a primeira secretaria criada no Brasil voltada especificamente para esse assunto. Nós já tratamos por diversas vezes a respeito, recebemos os diversos secretários que passaram pela Seclima ao longo desse tempo, mas a gente sempre volta a discutir o tema por aqui, porque poucos assuntos são tão urgentes quanto falar de meio ambiente, falar sobre mudanças climáticas. Então, esse é o objetivo nosso a partir de agora. Luciana, o que faz a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas? Quais são as suas atribuições? A Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, né, a nossa apelidada por Seclima, ela é um embriãozinho ainda, né? Ela acabou de nascer, né? Como você disse, em 2021, que ela começou de fato a funcionar, ela foi criada em 2020, portanto, é a primeira. Logo em seguida veio a Secretaria de Niterói, e agora está sendo trabalhada de Belém, mas é uma secretaria de articulação, por isso que nós estamos dentro da Secretaria de Governo Municipal. Nosso papel é articular com as demais secretarias, os demais órgãos da prefeitura, essas questões climáticas. Então, como diz o secretário Renato Nalini, ser um grilo falante, levando essas questões para todas as secretarias, para que elas incluam já naquilo que elas realizam, tenham essa preocupação. Então, precisa de energia, de fontes renováveis, de energia limpa, né? Então, na hora de construir o prédio, os equipamentos públicos, usar energia limpa, a mudança da matriz energética dos ônibus, enfim, uma série de ações, né, nessas áreas de combate aos efeitos das mudanças climáticas. Então, nosso papel é um pouco articular tudo isso com as demais secretarias e também com a sociedade. Então, nós fomos buscar sindicatos, nós fomos buscar consulados, fomos buscar líderes religiosos, a própria sociedade civil, o CADES, enfim, buscar o apoio, né? Nós aqui somos uma secretaria bem pequenininha, é uma secretaria com um quadro de 22 funcionários, sem orçamento, mas o nosso papel é grandioso, né? Porque as mudanças climáticas estão aí, todo mundo está sentindo esse calor absurdo, no dia seguinte um frio absurdo, as chuvas e tudo mais. Então, o nosso papel é trabalhar com todos, com as secretarias e também com a sociedade para buscar minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Sim. Luciana, a audiência pode até perguntar, nossa, sim, mas como uma secretaria tão pequena para um assunto tão grandioso? É justamente o trabalho feito de articulação, né, como você destacou, de ações, né, com as demais secretarias a partir do orçamento dessas secretarias.
não é isso? É isso, é isso. É buscar orçamento das outras secretarias, até para fazer evento, né? Às vezes a gente, por exemplo, nós tivemos um evento na Zona Leste que era hip hop pelo clima, com a juventude, né? Então, tinham músicas voltadas a essas questões, grafite, enfim, toda uma temática voltada para as questões climáticas. A gente precisou bater numa secretaria, precisamos de estrutura, só um palco, a gente precisa de algumas coisas que nós aqui não temos recursos para fazer, mas a gente vai batendo na porta aí das outras secretarias e não só incluindo na pauta deles, mas também chamando atenção para o que eles podem fazer, né? Então, nós coordenamos alguns planos aqui, por exemplo, o plano preventivos de chuvas de verão. Tem uma série de secretarias que fazem parte desse plano, e a gente cobra que eles mandem as ações que eles vão fazer e cria-se assim um plano e a gente que coordena a execução dele, né? O operacional é conduzido pela Defesa Civil. Então, tem uma chuva, é a Defesa Civil que vai chamar todo mundo, que vai orientar e tudo mais. Mas a coordenação de organização aí é aqui pela Secretaria de Mudanças Climáticas, conversando com todas essas secretarias para que o plano de fato saia do papel. E isso foi muito bom, até com esse plano de preventivos de chuvas, nós não tivemos mortes, né? Não tivemos grandes catástrofes. Lógico que a chuva, às vezes ela vem com tanta força que não dá muito para não acontecer nada, né? Mas todos rapidamente interviram e fizeram com que os danos fossem os menores possíveis. E essa articulação, Luciana, da Seclima com as demais secretarias é porque clima ou as mudanças climáticas, né, que a gente tem observado e que são as nossas preocupações, tem a ver com saúde, tem a ver com educação, tem a ver com moradia, tem a ver com as diversas áreas da vida de todos os munícipes, não? Sim, sim. Tá em cada secretaria tem um pouquinho do clima, né? Tem que trabalhar. Então, quando a gente pensa em habitação, tem desde a parte estrutural da habitação, né? Então, recolhimento de água, energia fotovoltaica, ter os jardins, enfim, tem toda essa parte de estrutura, mas também a questão, por exemplo, se tiver um dano. Ali uma chuva, alguma coisa, precisa ter habitação para essas pessoas, né? Então, ela entra em dois momentos diferentes. Quando você pensa na pessoa com deficiência, a calçada precisa ser acessível e também precisa ser permeável, né? Porque se chover e alagar é um problema sério para as pessoas cadeirantes, por exemplo. Enfim, todas as secretarias têm um pouquinho dessa questão climática, ou muito, né? Tipo, a Secretaria do Verde tem muito, e o nosso papel é organizar tudo isso e fazer com que as ações saiam do papel. Secretaria da Educação também tem muito, né? Passa pela cadeira escolar, né? Todas essas questões, né? Que a gente está vivendo hoje e que certamente não estariam ocorrendo, isso vamos falar do mundo inteiro, né? Se tivesse havido a conscientização, né? De toda a humanidade num banco de escola. Não, com certeza. A educação, eles acabaram de lançar uma cartilha de meio ambiente, uma cartilha de educação ambiental, né, que é fundamental, porque as crianças são aquelas que levam a informação. Vejo minha sobrinha de 8 anos, né, ela fez um jornalzinho na escola, né, uma apresentação de jornal, e ela escolheu os 3 R's. Né, assim, eu não sei se foi alguma influência da minha parte, se foi, que bom, mas, assim, é interessante você ver as crianças já interessadas nesse tema e toda vez que ela vai jogar papel, ela fala, tia Lu, isso é reciclado? Eu jogo no azul, eu jogo no amarelo? Então, assim, é uma preocupação que começa logo cedo e com isso eles vão influenciando outros, né? Os pais, os avós e todo mundo. Mas é importante também levar em consideração que, por exemplo, nesse plano preventivo de chuvas de verão, a educação também tem um outro papel. No caso de uma catástrofe e ali as pessoas se elas tiverem que sair das suas casas, a escola ela vira um abrigo, né? Então é montada toda uma estrutura para que seja um abrigo. Então, no plano preventivo não é só educação, na educação não é só a educação ambiental, também tem essa parte de colaboração mesmo em casos como o das chuvas, né?
Nossa conversa hoje com Luciana Feldman, chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, nessa edição de sexta-feira do programa Gente que Fala, pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Luciana Feldman, você destacou aí no início da sua fala sobre o trabalho já realizado também nesse sentido, em Niterói, no Rio de Janeiro, e em Belém, no Pará, ou seja, são outras cidades brasileiras interessadas nessa experiência paulistana, nossa aqui, e que vamos torcer para que isso, né, ganhe corpo e que também seja desenvolvido em outros municípios brasileiros. Há uma comunicação, um intercâmbio, por exemplo, entre São Paulo e Niterói, entre São Paulo e Belém, para troca de informações? Então, quando o Natalino ainda era secretário, ele foi convidado por Niterói para um evento que teve pré-COP, onde foi trocada essa experiência. Na própria COP, eu vi muito isso, com várias cidades do Brasil inteiro, né? Então, tinha uma ala ali, Brasil, onde tinham várias cidades representadas e houve essa troca de experiência. Eu espero que nos próximos meses aí tenhamos mais secretarias de mudanças climáticas, né? A de Niterói, ela já está efetivada, já tem secretário, tudo certinho. A de Belém, ela estava em andamento ainda, acredito que até a COP eles tenham essa secretaria efetivada, mas pelo que eu sei, ainda não está. Bom, todo o trabalho da secretaria precisa de planejamento para acontecer, então existe o plano climático da cidade de São Paulo, é o Plan Clima. O que é que já está em andamento a partir desse planejamento? O que é o próximo passo e o que é que está mais adiante? Porque tudo isso tem um prazo para ser desenvolvido, se não me engano, até 2050, não é isso, Luciano? Isso. O Plano de Ação Climática ele foi criado pela Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, e também pela C40, né? A C40 buscou financiamento e também muito conhecimento, foi muito parceira nisso. E aí, desse plano, foram tiradas 43 ações, 54 metas, e a gente tem 11 órgãos envolvidos, né? Secretaria de Governo, Habitação, Verde, SP Regula, Selimp, enfim. São 11 órgãos. Ele foi instituído em 2021 e ele tem como objetivo implementar medidas para atingir a neutralidade de emissões até 2050, né? Então, a gente tem a meta incondicional, que é até 2030. Aí o município já deverá reduzir os 20% de suas emissões em relação ao ano base de 2017. A meta condicionada, que até 2030 o município de São Paulo reduzirá em 50% suas emissões de gases de efeito estufa em relação ao ano de 2017. E a meta condicionada até 2050, o município reduzirá a zero suas emissões líquidas de gases de efeito estufa, caso ações que impliquem descarbonização e que não estão no controle do município sejam realizadas. Então, ele tem uma periodicidade, né? Tem o curto, médio e longo prazo aí para poder cumprir essas metas. Tem algumas coisas que já estão acontecendo, né? Como é o caso dos ônibus elétricos que estão chegando na cidade, os equipamentos novos, né, que estão sendo instalados, que já tem toda a preocupação de ser um prédio sustentável, com recolhimento de água, com energia solar. Enfim, tem uma série de coisas que já está, de fato, acontecendo, mas ainda tem muito, né? A gente ainda está em 2024, ainda estamos aí no começo da execução desse plano, mas já tem muita coisa acontecendo. A execução, ela ocorre, Luciana, de acordo com a urgência, de acordo com a prioridade, ou não necessariamente? Porque tem prioridades que vão demandar orçamentos maiores, às vezes isso não é possível. Então, como é que são os critérios para colocação em prática de todos esses projetos?
O plano ele já diz um pouco, né? Ele já tem esse direcionamento, né? Do que é mais urgente e tudo mais. Mas lógico que acontece um monte de coisa no meio do caminho. Então, por exemplo, os ônibus elétricos, né? Começou a colocar a ideia que tenha 2.600 ônibus até o final de 2024. Mas aí começam a surgir os problemas de aonde faz a recarga desses ônibus, em que momento, quanto tempo demora, dá para fazer na garagem durante a noite, então aquela recarga mais lenta, tem a recarga mais rápida, tem outros pontos da cidade que não só a garagem do ônibus, então vai surgindo coisas no meio do caminho. E agora, o que a gente vai fazer com a bateria? Quando acabar, você joga onde a bateria? Ela é mais contaminante do que o outro. Então, assim, tem uma série de coisas que você vai entendendo e aprendendo aí no meio do caminho, e vão surgindo também tecnologias novas, né? A gente está num mundo em que cada dia surge uma tecnologia nova, e aí pode mudar um pouco essa rota, mas tem a meta é mudar. E aí, no caso do ônibus, tem uma lei, né? Que é até uma lei de autoria dos vereadores do Milton Leite, né, e do então vereador Gilberto Natalini, para a mudança da matriz energética para energia limpa. Então, assim, não diz que tem que ser elétrico, pode ser etanol, enfim, tem que ser uma energia limpa, né? Então, isso está sendo estudado aí no meio do caminho. E tem também o financiamento. Muita gente, o secretário foi num evento, acho que na Fiesp, e aí questionaram, mas por que está comprando internacional, né? E não aqui nacional, sendo que dá para fazer o ônibus aqui. Mas é porque aí vem do governo federal, não é a gente que resolve aqui. Então, é um monte de coisa que entra aí no meio do caminho e que pode mudar isso. Mas nós temos coisas nossas aí 100% aqui, que depende só da gente, como as hortas, por exemplo. Hoje a cidade já tem 2.400 hortas agrícolas, né? São hortas tanto nas escolas, que daí acho que são em torno de 1.200, quanto hortas que fazem parte do Sampa Mais Rural, que pode ser tanto os grandes agricultores quanto pequenos agricultores. Pode ser urbana ou rural mesmo. Então, isso já ampliou muito. As 50 cooperativas que foram agora cadastradas na prefeitura para fazer a coleta de resíduos e tudo mais. Então, tem uma meta que está lá no plano, que ela deve ser seguida, mas muita coisa entra no meio e ou acelera ou torna um pouco mais lento o processo. O seu envolvimento com o meio ambiente, com os assuntos relacionados com questões climáticas já vem de um bom tempo, né, Luciana? Como é que você agrega esse repertório, né, de conhecimento no meio ambiente e de pensar no meio ambiente com o trabalho que você desenvolve hoje? Eu comecei a trabalhar a questão ambiental com o Gilberto Natalini na Câmara dos Vereadores, né? O Gilberto é um ambientalista, é um apaixonado por esse tema. E fui aprendendo com ele. Eu assim, sempre preferi a área de saúde, né? Eu sou muito mais da área de saúde, da área de direitos humanos, adoro trabalhar a questão do idoso, da mulher, do negro, enfim, é um pouco a minha paixão, e também as patologias na área da saúde. O Natalino sempre trabalhou o SUS e eu trabalhava as patologias, né? Então, ele tratava direto essa questão do SUS e eu sempre com psoríase, vitiligo, doenças raras. Mas ficou claro para a gente que o meio ambiente e a saúde elas têm que caminhar junto, né? Porque as questões ambientais elas interferem diretamente na saúde das pessoas. E aí a gente foi se aprofundando aí, né? Aprendendo com todo mundo, né? Fiz vários cursos da área ambiental. E aí tivemos a oportunidade de vir aqui para a Secretaria de Mudanças Climáticas, que é um desafio, né? Muitas vezes as pessoas acham que é uma Secretaria de Articulação é mais fácil. Não, a gente tem só saliva, né? Saliva e sola no pé, e para poder convencer aí todo mundo da importância de se mexer. Como eu sempre digo, né, as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas estão aí, não é amanhã, daqui 100 anos, está acontecendo, está batendo na nossa porta, e se a gente não tomar medidas urgentes, não só o poder público, mas também a sociedade civil, cada um tem que fazer a sua parte,
os efeitos vão ser ainda mais dramáticos. Novamente, para falar do Plan Clima, Luciana, como a gente já tratou aqui, tudo tem o seu momento para acontecer, é um plano para ser desenvolvido em etapas, isso vai até 2050. Cada coisa que chega no seu tempo, no seu momento, para se tornar uma ação prática, como é que sai isso do papel da secretaria? Precisa, por exemplo, de projeto de lei para ser aprovado na Câmara dos Vereadores? São determinações que são simplesmente resolvidas pelo Executivo e colocadas em prática? Tem as duas coisas. Por exemplo, a mudança da matriz energética dos ônibus, né, dos caminhões, é uma lei. Virou lei, e aí criou até o Confrota, que é o nosso comitê aqui, né, que trabalha essa questão. Mas tem outros que não, você não precisa de uma lei para fazer hortas na cidade, né? Você não precisa de uma lei para tornar as calçadas acessíveis e permeáveis. Você tem lei de quem é que cuida da calçada, de quem é a responsabilidade, mas assim, torná-las mais acessíveis, permeáveis, não. A própria prefeitura pode tomar essas decisões. Então, depende, tem coisas que o próprio executivo pode resolver. Para dar um exemplo prático, Luciana, como é que a mudança climática afeta especificamente a cidade de São Paulo? Tem muita gente que não entende essa questão, fala, mas eu não sei como é que isso afeta a minha vida. E a gente vê no dia a dia, a gente passou há poucos dias, aí, poucas semanas, um calor infernal aqui em São Paulo, né? Então, isso tudo tem a ver com a mudança climática e o município vai ter que tratar dessas questões para promover um bem-estar melhor para o seu município. Sim. Por exemplo, é importante investir em habitação, né, para que as pessoas não morem em áreas irregulares, como as de mananciais, devastem as áreas verdes. A gente tem aqui a Operação Integrada Defesa das Águas, e assim, é terrível o que está acontecendo, né? A gente está falando da caixa d'água da cidade, são milhares de pessoas que tomam essa água. A represa Guarapiranga ela está imunda, porque foram devastando. A gente andou de barco ali na represa, as fezes ficam presas como é que chama? Na hélice do barco, e o barco não consegue andar, né? Então, depois é preciso colocar um monte de produtos aí que causam, e aí você fala assim, como que vai viver as pessoas daqui a não sei quantos anos com essa água que deveria ser insípida, incolor, inodora, e precisa de tanta coisa, tanto produto para que ela fique dessa forma, e aí como é que vão viver as pessoas daqui sei lá quantos anos? Não, o câncer é uma doença causada pela água, pela alimentação. Então, é muito importante cuidar dessas áreas verdes, né? A gente tem feito os desfazimentos, é muito difícil, porque você chega lá, eles fazem casas germinadas para você não poder derrubar uma, porque se tiver alguém morando, você não pode derrubar a casa. Então, tem alguém morando numa, eles fazem uma germinada na outra, você não pode derrubar. Tem casas que eles colocam um fogão e um bule de café lá, e aí você não pode derrubar, porque, teoricamente, tem alguém morando, né? Outra coisa são as altas temperaturas, né? As pessoas estão vendo, principalmente a população idosa, a população que eu trabalho, tem idosos que não conseguem sair de casa, né? Porque o calor é insuportável, eles passam mal na rua, baixa pressão, há um mal-estar, as inundações, a falta d'água, né? Também é uma decorrência das mudanças climáticas, os resíduos sólidos, as pessoas não separam o lixo, então a gente tem 76% das ruas de São Paulo com coleta seletiva, só que apenas 3 a 4% do lixo ou dos resíduos é reciclado. E isso acontece porque as pessoas não têm educação ambiental, então elas misturam tudo e aí vai tudo para o aterro, vai tudo para o lixão. Outra é a mobilidade, né? Os ônibus, a poluição do ar está matando mais de 5 mil pessoas por ano. E a questão do transporte é muito séria, ela é a principal causa de poluição. Então, são algumas aí dos problemas que a gente vive no dia a dia. Sim, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira.
pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão noturna, a partir das 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Nossa conversa hoje com Luciana Feldman, ela é chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. E, Luciana, você falou agora a respeito do desfazimento, até para a gente clarear um pouco mais para a nossa audiência, você fala especificamente daquelas áreas invadidas à beira das represas e que existe um trabalho dentro da OIDA, que é essa Operação Integrada de Defesa das Águas, para remover essas moradias irregulares de lá. E é um grande desafio, não é, Luciana? Porque a gente tem duas situações. O problema social daquela população que é empurrada para as franjas da cidade, é empurrada para esses locais por absoluta falta de opção de moradia, o déficit habitacional que a gente vive, e tem o crime organizado, né, que faz o loteamento dessas áreas e, enfim, as pessoas acabam comprando no crime organizado um espaço para poder morar ali. Então a gente tem um problema social e um problema policial, né? São duas coisas separadas para serem resolvidas. Como é que a secretaria lida com essas duas questões? Porque aí o apoio é necessário também até do Estado, né? Nesse momento, né? E buscar o apoio da Polícia Militar para fazer esse trabalho dentro da OIDA, né? A OIDA é uma operação integrada Estado e município. A gente acabou de prorrogar, né, o convênio com o Estado. Então, do Estado, a gente tem a Polícia Militar Ambiental, que coordena a OIDA, e aqui pelo município somos nós. E aí tem vários órgãos em cada uma das instâncias, né? Agora, sim, quando você fala, é irregular, são pessoas que não têm casa, por isso que elas compram o loteamento. Não, lá tem casões, tem casas com piscina, com pier para o jet ski já cair direto na represa. Então, tem de tudo. Tem essas casas e também tem os loteamentos irregulares comprados pelo PCC, né, pelo crime organizado, e aí eles revendem esses lotes para pessoa de baixa renda, e é uma coisa assim maluca, porque é da noite para o dia, né? Eles derrubam a mata, eles colocam um muro, eles derrubam a mata e constroem essas casas da noite para o dia e saem vendendo. Então, só que assim, isso eu acho importante, ninguém é enganado, porque quando você compra uma casa, você recebe uma documentação, né, de compra e venda, você tem toda essa... Eles não recebem essa documentação. Então, quer dizer, você não é enganado também. Mas, de fato, a gente tem uma secretaria que está dentro da Secretaria de Habitação, que é a Secretaria Executiva de Mananciais, que tem que ter toda essa preocupação e construir, de fato, habitação para essas pessoas também. A gente tira, mas eles têm que ter para onde ir. E nenhuma casa habitada pode ser derrubada. Então, o nosso trabalho, primeiro, é um trabalho de fiscalização da polícia, da GCM, da subprefeitura, para que não aconteça a derrubada das árvores, porque depois, por mais que você faça, demora, né, para crescer as árvores de novo. Então, são árvores centenárias, até crescer de novo vai demorar anos, né? Depois que derruba, assim, o crime está concretizado, né? Aí depois você vai lá, planta tal, mas é uma demora para ter, de fato, aquela compensação ambiental novamente. Mas a nossa obrigação é ir lá, fazer o desfazimento, né? Derrubar essas casas inabitadas e plantar. E ocupar com plantio essas áreas para que elas não sejam novamente derrubadas, né? Então, é um trabalho árduo aí de um grupo de pessoas enorme. O CREA também é nosso parceiro nessa operação, a Secretaria de Habitação, do Verde, Seclima, Sabesp, Cetesb, Enel, enfim, tem uma série de órgãos envolvidos para poder tentar aí garantir que essas áreas não sejam derrubadas e que a gente possa ter as nossas águas garantidas, né? Sim.
Programa Gente que Fala por aqui, edição de sexta-feira. Nossa conversa hoje com Luciana Feldman. Ela é chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. A gente vai dar uma paradinha breve agora, um intervalo, mensagem do nosso apoiador, golinho de água, Luciana, e a gente já volta com a sequência aqui dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela OTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Com a gente hoje, nessa conversa aqui de sexta-feira, Luciana Feldman, ela é chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Luciana, vamos falar sobre o seguinte a partir de agora. No mês passado, o prefeito Ricardo Nunes assinou decretos que declaram de utilidade pública 32 áreas verdes particulares, totalizando 16.531 hectares, que é o equivalente ao tamanho da cidade de Paris. Essa medida garante que mais 11% do território da capital seja transformado em área de preservação ambiental, somando-se aos atuais 18.280 hectares. Então, agora a cidade de São Paulo passará a ter 26% do seu território sob proteção das gestões municipal, estadual ou da federação. Como é que funciona, Luciana, essa declaração de utilidade pública que foi assinada pelo prefeito Ricardo Nunes, garantindo essas 32 áreas verdes particulares para o território de São Paulo? Isso foi uma grande conquista para a cidade, né? Foi um ganho enorme, porque vai garantir que mais 10% do território, 11% do território, seja transformado em área de preservação. A partir dessa declaração de utilidade pública, a Secretaria do Verde inicia um trabalho de demarcação. É um processo de desapropriação, pagamento, indenização aos proprietários dessas áreas. Então, assim, não é que a prefeitura vai lá e tira, né? Ela vai comprar essas áreas dos proprietários, né? E para ser uma terra protegida, uma terra em que se mantém o verde e o meio ambiente. Então, essas áreas vão ser transformadas em parques, pela Secretaria do Verde, né? Então, e essa área é importante mencionar também que ela tem uma série de nascentes. Então, não é só a proteção do verde, mas também a proteção dessas nascentes, que garante aí a vida, não só as nossas, mas a dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, a preservação da água da cidade, né? Então, são áreas que o município demonstra interesse, ela compra dos seus proprietários, paga ali o valor de indenização e faz essa transformação em área de preservação ambiental. Assim funciona. Isso, é isso. A escolha dessas áreas ela foi determinada a partir de um mapeamento realizado pela Secretaria do Verde, né? E elas estão todas listadas no plano estratégico, né? Principalmente os 4, 7, 15 do plano estratégico, plano diretor estratégico. As análises técnicas identificaram as áreas com mata, córrego, nascente, de valor ambiental incalculável, e essa decisão de torná-las públicas faz parte do programa São Paulo Capital Verde. Então, foi muito estudado quais eram essas áreas. Então, ali nessas áreas de manancial, tem algumas, mas tem áreas espalhadas por toda a cidade. Essa ação, ela é do executivo, ela parte do próprio prefeito ou ela nasce aí na Secretaria do Clima?
Não, não, é Secretaria do Verde. do Verde. É Secretaria do Verde. A Secretaria do Verde indicou essas áreas e o prefeito assinou as DUPs. Mas foi a Secretaria do Verde que fez o mapeamento, tudo. Você citou a DUP. A DUP é a Declaração de Utilidade Pública. Isso. É a sigla para Declaração de Utilidade Pública. Em quais áreas, em quais regiões da cidade isso acontece mais? A necessidade de você adquirir essas áreas para transformar em área de preservação ambiental? Tem em todas as áreas da cidade, são 32 áreas, né? Então tem no Alto da Moca, tem na Casa Verde, Guavarituba, no Morro Grande, Ribeirão Colônia, na Riviera, tem também as áreas de conservação. Então, na Cantareira tem várias, Bordas da Cantareira, Bordas da Serra do Mar, a Cratera da Colônia em Parelheiros, que é uma ampliação, em Bumirim, Gramado, Jaceguava, que é ali também na área da Zona Sul, os mananciais paulistanos, que também é tudo na Guarapiranga e Billings, Varginha, enfim, tem áreas em toda a cidade. Em grande parte, elas são transformadas em parques, né? Você citou, não sei se você vai ter essa informação, você citou Casa Verde. O sítio Morrinhos é uma dessas áreas? Ali Não, na... é o Clube Matarazzo, na Casa Verde. Sim. Tem algo acontecendo ali no sítio Morrinhos, ali na Brasleme, nas proximidades ali do Campo de Marte, e é um trabalho da prefeitura ali, mas talvez não tenha a ver com essa proposta. Sim. Ali o Campo de Marte em si, ele vai ser transformado num parque também, mas é uma parceria Estado, governo federal e município, uma troca de terrenos, tal, então ali também vai virar um parque. Sim. Como é que, a partir daí, quando o município adquire essas áreas para transformar em área de preservação ambiental, é feita a fiscalização, a monitoração? O que o município mais quer é que essas áreas sejam preservadas, sejam protegidas, evidentemente. É a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e a GCM que precisam fazer essa fiscalização, né? Eles vão ficar em cima. Então, por exemplo, ali no Araguava, já começaram a invadir. Quando souberam que tinha sido assinada essa declaração, já começaram a invadir, né? Então, tem toda uma preocupação e agora a GCM precisa ficar bem em cima disso. A partir do momento em que essas áreas estão sob o domínio da gestão paulistana, tem algum trabalho a ser feito pela Seclima em relação a essas áreas de preservação? O nosso papel, assim, se eles acharem que está tendo uma invasão que esteja dentro dessas áreas OIDA, eles podem chamar. Aí a gente chama toda a operação, conversa com a Polícia Ambiental e chama uma operação para ir lá. Esse do Araguava, em especial, o próprio Ministério Público pediu uma operação OIDA. Então, a gente rapidamente se organizou e foi lá toda a equipe OIDA para poder conter. Vamos falar sobre um outro ponto dentro da gestão municipal de São Paulo. Luciana Feldman, que é a chefe de gabinete da Secretaria de Mudanças Climáticas, Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Olha, gente, as mulheres comandam mais da metade dos cargos de liderança na Prefeitura de São Paulo. 851 dos 1.610 postos de chefias, direção e coordenação são ocupados por mulheres, vejam só. São 29 posições em secretarias executivas, secretarias adjuntas, secretarias executivas adjuntas e chefias de gabinete, além de diversas subprefeituras. Essa proporção é comum, ou a Prefeitura de São Paulo é uma exceção, né, comparando com outras prefeituras Brasil afora? Eu não sei dizer, eu não sei fazer essa comparação, mas assim, eu digo que eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma gestão, né, que tem 53% de mulheres em cargos de alto escalão, e também 72% das servidoras são mulheres. E dessas 72%, se a gente somar os estagiários e residentes, vai para 80%, né? Então, a gente tem uma prefeitura muito feminina. E assim, a gestão do prefeito Ricardo Nunes não é preocupado só com a questão de gênero, né? Mas também nós temos 3 secretárias, mulheres negras.
uma na segurança urbana, outra na justiça e outra na cultura. Então, assim, é uma diversidade não só de gênero, mas de raça, de orientação sexual, enfim, é uma prefeitura muito preocupada com essa questão da diversidade. Eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo. Você comanda quantas mulheres aí, Luciano? Aqui na Seclima, eu acho que a maioria é mulher. Eu diria que uns 70% são mulheres. Eu falei quantas mulheres você comanda, porque a gente está falando de cargos de mulheres de comando mesmo, né? Que estão nas posições de chefia, nas secretarias. Por isso eu disse. Nesse caso, sou só eu, né? Porque o secretário é homem, mas assim, quando nós viemos para a secretaria com o Gilberto Natalini, o secretário é um homem, era, né? Um homem idoso, apesar que o Nalini também é um homem idoso, eu, uma chefe de gabinete mulher e judia, né? Que hoje entra também nessa questão religiosa. Nós trouxemos um coordenador LGBT, um coordenador negro. Trouxemos uma mulher para coordenar a parte administrativa e duas pessoas da periferia, uma para ser a secretária do secretário e outra para fazer assessoria política. O resto das pessoas já estavam aqui. Mas nós tivemos toda uma preocupação também em trazer a diversidade para a secretaria. E fora os que já tinham. Então, nós temos engenheiras, nós temos 5 engenheiros, 4 são mulheres. E um é um homem idoso, né? Nós temos o administrativo, são 3 mulheres e um homem. Normalmente no administrativo é só mulher, né? Aí nós trouxemos um homem para balancear também. Então a gente tem sempre essa preocupação de trazer a diversidade. Essa é a minha luta de vida, né? A questão da diversidade é a minha luta de vida. Você consegue fazer uma comparação de proporção da presença da mulher e dessa diversidade toda que você destacou na administração direta da Prefeitura de São Paulo, que é onde você está, com a administração indireta, ou seja, as empresas que pertencem à Prefeitura? Você tem esses dados ou foge ao seu alcance? Isso eu já não tenho. Eu tenho só esses dados que são servidores mesmo. Aqui da Prefeitura. E geralmente, quais são as principais atribuições para essas mulheres, né, nos cargos que elas ocupam? Então, 53%, né, que são mulheres, secretária adjunta ou secretárias executivas e chefias de gabinete. E também tem os cargos que são de coordenadores, né? Então, os 5, 6 que são os coordenadores também entram dentro desses 53%. E aí tem esse papel, enfim, de ser o secretário e tal. Já os servidores têm de tudo, né? Então, aqui nós temos engenheiras, tem também o administrativo, enfim, aí depende muito da secretaria, né? Cada secretaria tem o seu quadro. Sim. E são números bem diferentes que a gente encontra quando a gente pensa em mulheres na política. Uma coisa são as mulheres que disputam cargos públicos e que são eleitas, e outra coisa são as servidoras, né, que são ou servidoras concursadas ou mulheres em cargos comissionados, que são as indicadas para trabalhar na administração pública. A proporção de mulheres que disputam eleições e que são eleitas e que estão nos parlamentos, por exemplo, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, em Brasília, enfim, a proporção é muito menor, né? Ou seja, a presença de mulheres na política, cada vez mais, é que é o grande apelo aqui do momento. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar muito, né? Muito. Hoje são pouquíssimas mulheres, a gente tem crescido, né? Mas assim, quando a gente fala em 30% de candidatas precisam ser mulheres, né? É muito relativo, porque os partidos acabam chamando qualquer mulher, mesmo aquelas que não querem se candidatar, só para ocupar essas candidaturas, né?
Então pega a secretária do partido, enfim, pega qualquer pessoa, a mulher, não sei de quem e tal, só para cumprir a cota. Então, a luta das feministas na política, né, é que seja uma porcentagem garantida nos nas cadeiras, né? Então, 30%, mas então a gente precisa, na Câmara Municipal de São Paulo, ter 30% de mulheres, porque daí sim a gente vai conseguir ter uma coisa mais significativa e não qualquer pessoa só para se candidatar e cumprir cota. Então, essa é uma grande luta, né? Eu ajudei a criar a Conecta, que é uma aceleradora de mulheres na política, junto com a Luana Tavares, e a ideia é capacitar mulheres para que elas entrem na política, né? Porque também não adianta só jogar lá, né? Tipo, vai lá e se candidata. Precisa ter uma capacitação. O meio político sempre foi muito machista, então precisa ter essa capacitação, tanto feita por essas entidades como a Conecta, mas também pelos próprios partidos políticos, né? Precisa ter essa preocupação, precisa ter um investimento na mulher, então o recurso que é dado pelo partido, né? Precisa ter uma preocupação em um X de investimento para as mulheres. Tem que mudar muita coisa ainda, o sistema político ainda é muito machista, e aí acaba tendo pouquíssimas mulheres, e muitas vezes elas até se elegem, mas não conseguem ter voz. E aí todas as causas femininas acabam virando detalhes, né? Aconteceu agora, teve uma repercussão enorme, né? Tem uma comissão na Câmara dos Vereadores, que é Comissão de Saúde, Trabalho, não sei o quê, e Mulher. E aí, essa comissão, ela é composta só por homens, né? E aí começou uma discussão nas redes sociais, como que a comissão da mulher só tem homem? Mas não é bem isso, é uma comissão que é saúde, trabalho, nananã. Então ela tem um monte de coisas e mulheres. O problema é a comissão, ela tem a mulher como um detalhezinho ali. Não é a composição dela não ser de mulheres. O que precisa, quando a Nataline era vereadora, a gente criou a subcomissão do idoso. Precisa ter uma subcomissão da mulher, e aí vai discutir esses assuntos para todas as áreas, porque assim como a Seclima precisa estar em todos os lugares, a questão da mulher precisa estar na saúde, na educação, no trabalho, em todos, na habitação. Então, ela precisa ter uma subcomissão que trabalhe com todas as outras, né? Muitos não viram um problema na comissão da mulher da Câmara dos Vereadores, dela não ter mulheres na sua formação, porque a mulher estava lá em último lugar, é a comissão disso, e da mulher, né? Então, aí o argumento lá da Câmara dos Vereadores, quando, né, foram questionados a respeito, mas como a comissão da mulher não tem mulher? Porque não existe nada que impeça uma comissão de ser formada só por homens. Mas o problema é a mulher ter sido colocada lá como um detalhezinho. É isso, perfeito. Hum. Então, a gente precisa ainda mudar muito esse machismo estrutural na política, né? E o interesse por disputar uma eleição, para a mulher se interessar pela disputa de uma eleição, antes de tudo isso começa em casa, né? Tem que ter, você falou da capacitação, tem que ter o encorajamento. Então, o encorajamento nasce em casa, do parceiro apoiar essa mulher para isso, ou da parceira, no caso, né? Senão, se não começar em casa, não vai. Sim. E a mulher ela tem outras obrigações, né? Mas assim, eu acho que vai muito de cada uma, né? Eu sou uma pessoa, eu abdiquei muito da minha vida pessoal para poder atuar na política, né? Mas foi uma escolha minha. Eu não sou mãe, eu optei por dedicar minha vida ao trabalho e ao trabalho, ou trabalho voluntário ou trabalho dentro da política. Mas é uma opção. Lógico que você precisa ter o apoio em casa, não tem jeito, né? Não tem como fazer política sem ter apoio em casa. Quando eu era casada, meu marido ia comigo em todo lugar. Ele chegava, ele já espalhava as cadeiras, já arrumava tudo, porque é isso, ou vem junto ou não dá certo, né? Porque a gente nunca está em casa, nunca. Então, Bom, é uma escolha. a gente tem eleições, outubro chegando, daqui 6, 7 meses, enfim. Nesse sentido, a sua expectativa sobre a presença das mulheres disputando e indo para cima. A gente tem, né, desde 2021, uma lei federal que trata da questão da violência política contra a mulher, mas muitas coisas param apenas na lei,
Machismo contra as mulheres na política não é uma lei que vai resolver, é mudança cultural, não é? Enfim, o que é que vem pela frente em relação a essas eleições na sua avaliação? Eu acho que não vai ter muita mudança, Mauro. Nessa eleição, eu acho que ainda não vai ter muita mudança nesse sentido. A gente vai ter uma eleição muito polarizada, todo o foco vai ser nisso, e infelizmente não teremos grandes mudanças na questão da mulher nessa eleição. Eu acho que não teremos mais mulheres eleitas, não vai mudar muita coisa, não. Hoje em dia, na política, tudo acaba virando um fla-flu, né? Por conta da polarização, por conta da divisão. É a ideologia que tomou conta e se eu penso desse jeito, o seu lado está errado, se você pensa desse jeito, o meu está errado, enfim. Isso também atrapalha a presença da figura feminina na política. A ideologia também extrapolou nesse sentido. Eu acho que atrapalha, sim, porque é cansativo. Vou dizer para você que tem hora que você fica, né? E a mulher, assim, não é que ela luta menos, mas eu acho que nesse caso de política ela acaba abrindo mão, assim, sabe? Para não entrar nessa briga. Lógico que tem as mulheres aguerridas, mas eu acho que a grande maioria não. É muito triste essa polarização, Mauro. E aí até trago a questão religiosa de novo, né? Então, assim, se você é a favor de Israel, você é de direita, ou se você é a favor do Hamas, você é de esquerda. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou a favor da paz, mas nunca vou defender que mulheres sejam estupradas, que idosos sejam engaiolados, que crianças tenham suas cabeças cortadas e jogadas como bola de futebol. Assim, é impossível. Isso não significa que eu sou de direita, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa de centro, eu não sou de direita, né? Então, as pessoas trazem o conflito e politizam, e isso é muito sério, sabe? É muito grave, né? Porque daí você acaba entrando numa questão que está totalmente errada, né? E eu acho que a questão da mulher aí, ela acaba desistindo mesmo. Eu vejo até por mim, tem hora que eu mesma falo, ai, gente, não chega, não quero mais, porque é muito difícil, né? Os homens, eu acho que eles têm um pouco mais, sei lá, não sei se sangue frio é a palavra certa, mas de poder encarar essas discussões, assim, que gera ao, sei lá, ao ridículo, sabe? Não tenho nem palavras para dizer. E o voto na urna acaba indo parar com ódio lá dentro, né? Porque Sim. eu vou votar nesse porque eu odeio aquele. Aí você acaba tendo, num segundo turno, por exemplo, muitas vezes os mais rejeitados, né? E não os mais aprovados, quando deveria ser essa a lógica. Não, é isso mesmo. Eu votei na última eleição para presidente, eu votei por eliminação, e é muito ruim isso, sabe? Eu fiz a campanha no primeiro turno da Simone Tebet, porque era uma mulher que eu achava que tinha chance, que podia ser, e no segundo turno eu fui por eliminação. Então, assim, é muito ruim isso, sabe? Eu votar nesse que é menos pior. É triste, né? Eu queria votar naquele que eu. Aí fala assim: ah, mas a gente só tem isso. Não, gente, abra a cabeça, tem muito mais que isso ou aquilo, sabe? A gente só precisa dar oportunidades, né? A gente tem que parar de já fazer o segundo turno diretamente, né? Existem os Sim. candidatos, portanto, estão lá no primeiro turno e em condições de igualdade dentro das regras, né? Dos critérios ali de tempo de campanha, de televisão, enfim, mas estão lá e merecem toda a atenção para a gente não antecipar o tal do voto útil, né? E levar para o segundo turno e achar que são só aqueles dois, né? Bom, vamos voltar para o nosso assunto da secretaria. Luciana Feldman, chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Um dos problemas mais difíceis, né, de difícil solução, a questão do lixo, né, Luciana? Temos lei para tudo, né? Lei de resíduos sólidos na federação, nos estados, nos municípios, mas tudo passa pela conscientização, né? Eu sempre falo a mesma coisa aqui. A pessoa coloca o saco de lixo na porta de casa achando que o problema acaba ali. O problema não acaba ali, o problema começa. Então é preciso fazer dentro de casa o dever da separação do lixo, né? E pensar o que vai acontecer dali para frente, né? Se a gente não cuidar do lixo,
pouca coisa vai dar solução para o meio ambiente. Não, é isso mesmo. E é como eu já disse, 76% das ruas de São Paulo passa coleta seletiva. No entanto, só 3 a 4% do resíduo é reciclado, né? Então, é a conscientização mesmo. Hoje a gente gasta aqui com coleta de lixo 13 bilhões. É quase metade do orçamento, é uma coisa absurda, né? Se as pessoas reciclassem, se as pessoas cuidassem melhor do seu lixo, comprasse coisas com menos resíduos para depois jogar no lixo, pensasse melhor, né, no que fazer. Então, a gente está trabalhando aqui na secretaria com a ABMAC, que é a Associação de Máquinas, né, Brasileira de Máquinas, para pensar a reciclagem do resíduo têxtil, que lá na região do Brás é jogado assim, toneladas de tecido por dia, e isso vai para o lixão. Então, a gente está pensando, junto com a Selimp, como fazer isso, de criar uma máquina, pensar uma máquina que vai reaproveitar esse resíduo. Então, assim, teve até uma que eles vieram, apresentaram, que dava para fazer sola de sapato, até carteira para as escolas, sabe? Essas cadeiras com a mesinha, régua, estojo. Então, assim, é só querer, sabe? Precisa pensar como que a gente vai fazer isso, porque é muito sério. E assim, aí começa uma briga, né, entre a sociedade civil organizada, que trabalha isso, que não pode ter incineração, mas aí a gente conversou que, assim, você tem que incinerar o mínimo possível, mas um pouquinho, é difícil não incinerar tudo, sabe? Usar compostagem, como que você pega os resíduos de feira, é mais simples. Então, a própria prefeitura recolhe o resíduo das 900 feiras e leva para os 5 pátios de compostagem, né? Mas e o resíduo dos restaurantes, que vem tudo misturado, né? O da feira vem limpinho, do restaurante vem tudo misturado, então precisa de um outro processo. A gente tem, por exemplo, no meu bairro, na Vila Mariana, tem uma praça onde a própria comunidade, junto com o CADES, com o Ecobairro, eles montaram as leiras e a comunidade leva todo domingo os resíduos lá e colocam, já são acho que 5 ou 6 leiras que já existem, e aí cuidaram da praça, aí você fala assim, mas vai ter bicho, vai ter, não tem nada, não tem um cheiro, não tem nada, é só fazer o processo correto. Então, assim, tem 1000 formas, né, de resolver essa questão do resíduo, mas precisa da educação ambiental, precisa começar em casa. Senão, não tem jeito, não há prefeitura que dê. E o resíduo é o segundo maior poluidor, né? O maior problema que a gente tem na cidade é de resíduos. Primeiro é o transporte, não, é o terceiro. Primeiro é o transporte, depois é a energia estacionária, né? Que é o ar-condicionado, a luz e tal, e depois é o resíduo. Então, assim, é um problema muito sério ainda. Luciana Feldman, o nosso tempo já quase se esgotando aqui, vamos partir para o nosso encerramento. A sua despedida, a sua mensagem final para o ouvinte do programa Gente que Fala. Passou muito rápido. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu queria só deixar uma mensagem para a sociedade civil, sabe? Reduza o consumo de tudo, economize água, energia, use energia solar ou eólica, se puder, use o transporte coletivo e a bicicleta, dê preferência para os alimentos orgânicos, procure usar os produtos biodegradáveis e diminuir o uso das embalagens, separe o lixo. São coisas tão simples que cada um de nós pode fazer sem mudar a nossa rotina. Então, vamos juntos, todos juntos, cuidar do nosso meio ambiente e reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Mauro, muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição para próximos bate-papos e o que eu puder ajudar, estou por aqui. Luciana Feldman, muito obrigado. Receba o abraço aqui de toda a equipe do programa Gente que Fala. Obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, muita informação e muita análise sobre tudo que acontece no meio ambiente. Um abraço aí para todos da Seclima, Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. A Luciana Feldman é chefe de gabinete da Seclima e a gente encerra por aqui, põe um ponto final nessa edição, dizendo que o programa Gente que Fala é sempre um produto, uma realização da ABECOM, há 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui sempre. A gente volta na segunda-feira,
Um desejo de uma boa Páscoa para todo mundo, um bom fim de semana. Descansem, busquem novas energias para a próxima semana que logo chega e vamos sempre com empenho e sempre com dedicação aqui pelo programa Gente que Fala. Um abraço para todos e tchau, até segunda ao meio-dia.